Antes de começar, eu queria agradecer Jimmy pela tradução das imagens. O canal dele vai estar na descrição e nos comentários. Beatrice é um membro do acampamento de Emília e ex-zeladora da biblioteca proibida da mansão de Roswell, até sua destruição durante o clímax que foi do arco 4. Ela também está atualmente atuando como espírito contratado de Natsuki Subaru e tem um papel fundavelmente importante na derrota do Grande Coelho, que será ainda adaptada para o anime. Personalidade. Antes de conhecer Subaru, Beatrice geralmente despreza os outros e era péssima em lidar com as pessoas. Apesar de ser cheia de bravaturas, ela é uma pessoa solitária e tem um coração mole, além também de ser uma perceptiva teimosa. Isso fica ainda mais evidente depois que se familiariza e escolhe Subaru como empreiteiro. Na verdade, depois disso, ela age até de maneira mais infantil, vendo seu lado mais fofo e também mais gentil. Ela também tem uma maneira distinta de falar, sempre acrescentando "eu suponho" e "de fato" no final de algumas de suas frases. Em outras adaptações, essa linguagem ou então modos pode variar. História. Beatrice foi criada cerca de 400 anos antes da história de Equidona e serviu como ajudante para o experimento da bruxa, principalmente nos acontecimentos com a barreira do santuário. Ela viveu a maior parte de seu tempo com Lewis Mare, as quais as duas se tornaram amigas e se divertiram com um pensamento ingênuo. Seu tempo também foi compartilhado com Roswell original, ao tempo todo que ela passou no santuário. No entanto, ela não tem conhecimento completo das ações de Equidona, pois ela nem sabia sobre a escolha dela e planejamento de Equidona sobre o sacrifício de Lewis no selamento do santuário em um cristal para proteger do ataque de Hector. A certa altura, Beatrice foi incumbida da tarefa de aguardar na biblioteca e esperar vagamente por aquela pessoa, e a partir daí, ficou presa na biblioteca até que essa pessoa aparecesse. Todos os seus 400 anos que ela passou se resumia no tempo sozinho dentro daquela biblioteca, apenas com seus livros e também instruída pelo livro da sabedoria, o qual, depois de um tempo, ficou em branco e não mais revelava nem dava instruções a ela. Nisso, ela viu seus séculos se passarem. Ela conheceu todos os novos membros da família Roswell, conheceu pessoas em busca de conhecimento de Equidona e outros que tentaram fazer contrato com ela mais cedo, mas logo desistiram. Porém, aquela pessoa nunca apareceu a ela. Portanto, ela continuou até perder as esperanças de viver, cheia de um sentimento de solidão, vendo aquela sua tarefa também como uma maldição. Até que um dia, ela conheceu Subaru, que apareceu em sua biblioteca como um novo brilho. Ele inicialmente pedia conselhos a ela sobre o uso de mana. Depois de ser amaldiçoado e curado, ele tentou se relacionar mais intimamente com ela. Porém, ela sempre o recusava. No fundo, ela até pensou que ele talvez seria aquela pessoa, o que lhe deu mais um pouco de esperanças e talvez mais uma tentativa de querer viver. No início do arco 4, Subaru vai até ela, ao tentar descobrir e desvendar os mistérios do cemitério da Bruxa da Ganância. E depois de retornar do santuário, já numa parte final do arco, em um ataque à mansão Mathers, sua biblioteca começou a se desintegrar pelas chamas, e Subaru conseguiu convencê-la a aceitar um contrato com ele, pedindo para ela o salvar e, por fim, pedindo a ela que o escolhesse. Daquele ponto em diante, Beatrice iria acompanhar Subaru em todos os lugares e servir como poder de fogo crítico nos eventos do final do arco 4, servindo como principal arma para a derrota do Grande Coelho e nos eventos futuros em Priestella e na Torre de Pleiades. Relacionamentos. Equidona. Beatrice era leal e respeitosa com sua criadora Equidona. Ela cumpriu voluntariamente a ordem de guardar a biblioteca por séculos, apesar de sua crescente solidão e isolamento desses últimos 400 anos. Roswell L. Mathers, dona da mansão ao qual a biblioteca está conectada. Ela serviu como mentora em magia para Roswell e conheceu cada um de seus membros e novos corpos possuídos. Porém, ela só foi descobrir que ele era o Roswell original esse tempo todo nos últimos acontecimentos finais do arco 4. Lewis Mathers. Beatrice e Lewis não pareciam se dar bem no começo, sempre Beatrice rebaixando a meio elfa. Porém, Equidona disse para Lewis que aquele era apenas o jeito de Beatrice. Então Lewis começou a entender como Beatrice era, e depois as duas se tornaram grandes amigas, por todo o tempo e principalmente pelo tempo que elas passaram juntas no santuário, sempre negando o sacrifício que ela escolheu. E mesmo depois disso tudo, Beatrice ainda se magoa ao lembrar de sua amiga congelada naquele cristal. Julius Coolhos. Por causa da inimizade de Subaru, Beatrice sempre caçoa de Julius como ela pode, apontando sempre que Subaru é melhor do que ele quando se trata de um cavaleiro espiritual e compara Julius, o rebaixando, em comparação aos seus espíritos comuns. Puck e Beatrice sempre se deram bem desde o início. Quando ele retornou, depois de procurar a Emília por 300 anos, eles começaram a brincar novamente. Sempre se divertiam e ficavam juntos na biblioteca. Puck passava seu tempo ao lado de Beatrice para não deixá-la solitária. E ele foi uma das únicas alegrias que ela tinha antes de conhecer Subaru. Ele era tão especial que ela chamava de irmão. Petra. Por incrível que pareça, Petra está em uma posição de dominante na amizade unilateral das duas. Petra trata Beatrice como uma irmã mais nova que precisa de mimo, sempre dando desculpas para fazer com que Beatrice acabe se rendendo a ela. Aquela pessoa.
Beatrice ficou 400 anos esperando por aquela pessoa, acreditando que finalmente, talvez ela chegaria. Quando Subaru veio até ela e disse que não era aquela pessoa, Beatrice ficou deprimida. Mas Subaru então mostra uma outra visão a ela. Ele pede para que Beatrice escolhesse ele em vez daquele que nunca chegaria. Depois que Beatrice e Subaru fizeram seu contrato, passaram a se gostar bastante. Aos poucos, ela foi se abrindo com ele e se apegando ao jeito de Subaru. Depois de um ano juntos, e depois de resolver os problemas do santuário, Beatrice e Subaru criaram uma ligação de pai e filha. Subaru sempre cria meios de mexer com ela, e ela sempre tenta se manter com áspera reação, mesmo que esse seja seu modo simples de se expressar. Ela chega ao ponto de fazer os pedidos e caprichos de Subaru, como por exemplo, falar de jeito mais fofo quando ele pedir, ou então, ela o deixa abraçá-la, sempre dizendo que não há outro jeito. E ela sempre usa a desculpa de precisar tocar nele para absorver o mana, só para poder andar de mãos dadas com ele ou ficar perto quando eles estão descansando. Sua confiança com ele é resumidamente indiscutível. Mesmo que ele diga algo impossível de se acreditar, ela o faria. E daria sua vida também por ele. Ela superestima Subaru, dizendo que ele é o melhor em suas vantagens, mesmo ele tendo suas fraquezas. Se alguém dissesse algo ruim a Subaru, ela se irritaria, então tiraria satisfação. Subaru tenta ao máximo não morrer perto dela e tenta usar sua cabeça, não dependendo apenas da magia que eles criaram. Perto dela, ele prefere não fazer idiotices e escolhas bobas, já que ele não desejava ver aqueles olhos lacrimejantes de uma garotinha se despedir, enquanto ele deixa o brilho de seus olhos se dissiparem. Habilidades. Usuária de magia. Beatrice é uma mestra em magia Yin e capaz de lançar tudo da magia Yin, mesmo aqueles que foram há muitos esquecidos pelas pessoas no presente. Seu poder é muito mais forte do que a própria magia Yin de Subaru, e ela é capaz de fazer várias coisas por meio dele, como teletransporte, congelar o tempo, dilacerar o espaço e fixar sua existência. No entanto, como ela está atualmente com pouco mana, depois de usar toda sua reserva de 400 anos na batalha contra o Grande Coelho, ela não pode usar a maior parte de sua magia. Entre as suas habilidades estão o Shamak, onde o alvo se torna incapaz de sentir onde está. No entanto, ele ainda pode sentir o chão e sentir o que está acontecendo com seu corpo. Basicamente, Shamak tira as percepções. É o Shamak, onde o alvo de Beatrice se torna incapaz de controlar seu corpo enquanto está sob seus efeitos. O Shamak. O Shamak cobre a área escura como um Shamak, exceto que o oponente não pode dizer nada enquanto está sob o efeito. Aqueles afetados por ele podem ser arrancados de seus efeitos. A Shamak foi usado contra o Grande Coelho, e é uma magia onde é capaz de enviar seu alvo para uma dimensão diferente. Cruzamento de portas. Beatrice pode conectar a porta da biblioteca a qualquer porta que ela desejar. Ela também pode usar uma versão limitada para se teletransportar, ou então para teletransportar coisas. Corredor infinito. Isso é mais algo que é causado pelo cruzamento de portas, onde causa um loop espacial, onde o alvo ou alvos vagarão por um corredor repetido até encontrarem a porta certa. Mia, a magia de Beatrice que cria estacas feitas de mana cristalizado, cobertas por chamas roxas claras. Elas são fortes o suficiente para penetrar defesas. Quaisquer estacas no ar explodem e liberam estacas menores que envolvem todas as direções, em que então destroem seus alvos, assim como foi ela utilizando em Elsa. Mia, o mesmo que Mia, exceto que ela aumenta o volume e também o tamanho das estacas. Porém, nesse caso, o aumento diminui a sua quantidade para 40. Mia. Beatrice cria um anel de luz púrpura ao redor do alvo, que encolhe e se une, subsequentemente se espalhando por seu corpo. Assim que o alvo é amarrado, uma enorme luz azul púrpura aparece em cima deles para destruí-los. O efeito é atualmente desconhecido, já que a tentativa de Beatrice foi interrompida no meio uma vez. Murak. Beatrice reduz os efeitos de gravidade com um simples salto. Uma pessoa pode saltar, como se estivesse com molas. Se Beatrice quiser, ela também pode ser usada para voar, embora Beatrice seja levada pelo vento como uma folha. Vita. Ao contrário de Murak, Beatrice usa esse feitiço para amplificar os efeitos da gravidade, tornando o objeto mais pesado. Vita. Beatrice usou esse feitiço para aumentar o peso do Subaru em mais de cerca de 100 kg adicionais, permitindo que ele então resistisse ao ataque de Shaula, o escorpião carmesim. Mágica de cura. Beatrice invoca mana de água para curar suas feridas, ou então as feridas dos outros. O poder varia de acordo com a habilidade e talento do indivíduo, ou parcialmente do espírito se o lançador estiver usando artes espirituais. Beatrice é altamente habilidosa nisso, sendo capaz de curar até membros perdidos. Decursurification. Ela pode detectar e remover maldições. Dreno de mana. Beatrice pode absorver mana de qualquer alvo por meio do toque e transmiti-lo instantaneamente para si mesma. Espírito de contrato. Beatrice está atualmente contratada com Subaru, embora de acordo com ela, ele não seja um verdadeiro usuário de espírito. Ela também tem uma taxa de consumo de mana terrível, e antigamente contornava isso drenando mana de todas as pessoas na mansão Roswell.
enquanto usava a biblioteca como meio para isso. Como ela é um espírito artificial, ela também tem várias condições que Subaru é forçado a seguir. Como, por exemplo, ele não pode firmar contrato com os outros espíritos, Beatrice não pode restaurar seu próprio mana, Beatrice também não pode usar nenhum mana da atmosfera e Beatrice só pode drenar o mana de Subaru. Magias originais. Como portadoras de artes espirituais, Subaru e Beatrice desenvolveram duas magias originais, o EMM e o EMT. Equipamento. 400 anos atrás, Equidona deu a Beatrice um dos dois evangelhos completos. O próprio evangelho se parece exatamente com o evangelho do culto das bruxas incompleto, embora esse seja muito mais específico. Logo depois que Beatrice recebeu o evangelho e se trancou na biblioteca proibida, as páginas de seu evangelho ficaram em branco, deixando Beatrice no escuro por séculos, até que por fim, Subaru a resgatou. Algumas curiosidades sobre Beatrice. Sua aparência é permanente, ou seja, ela nunca mudaria. Portanto, mesmo que ela mude seu penteado, ele voltaria exatamente para o original. Beatrice compartilha o mesmo atributo de magia de escuridão que Subaru, e é por isso que eles são altamente compatíveis em termos de espírito e empreiteiro. Ela raramente aparecia para inventar, mas desde que Subaru chegou na mansão e depois do incidente com o grande coelho, ela tem aparecido mais vezes e com mais frequência. Como ela é um espírito, ela não precisa comer, mas ela gosta do prazer disso. O autor afirmou que seu aniversário é um spoiler. Sim, ela tem uma data específica, ou seja, um grande marco de 400 anos atrás. Beatrice mantinha seu evangelho escondido na escada onde ela normalmente era vista sentada. Assim como Emília, Beatrice é surda para tons e melodias, ou seja, ela não consegue diferenciá-los. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de algumas curiosidades sobre Beatrice. Considerem se inscrever no canal ou então virarem membros. Também convido vocês a participarem do nosso servidor do Discord. Lá, a gente pode conversar um pouco mais além do que aqui. Espero que vocês tenham se divertido com as curiosidades e também com os termos sobre Beatrice, então espero por vocês nos próximos vídeos. É isso, falou e fui! Both sides